Agora, visualizar. Pode começar, Gil. Pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre os mistérios do tarot. Na próxima hora, eu e o professor Paulo estaremos com vocês, né, falando sobre tarot, espiritualidade, oráculos e todo esse tipo de conhecimento que é muito importante para os espiritualistas de modo geral, tá bom? Quero agradecer a você que, como o professor Paulo já antecipou, se predispuseram a estar junto com a gente nessa manhã de sábado. Agradecer em especial ao professor Paulo, que é um professor incrível. No tarô, gente, ele é literalmente um mago mesmo. É uma honra poder dividir essa hora com ele aqui, trazer esse conhecimento para vocês. E agradecer o Paulo, agradecer a vocês que estão aqui. E espero poder contribuir um pouquinho aí na caminhada espiritual de cada um de vocês, tá bom? Olá, pessoal. Então, oficialmente dando as boas-vindas a todos aí. Tem o pessoal que vai assistir gravado, né? Nosso workshop. E eu quero também dar as boas-vindas para o Gilberto. O Gilberto é um irmão de alma, né? Um cara que eu aprendi a admirar aí, conheci ele na escola dele, Espiritualidade Livre, e fiquei muito honrado quando veio o convite para ser um dos professores da escola, né? Já dei curso de tarô, já dei curso de radiestesia. Em breve vamos estar dando curso lá de registros acásticos também pela escola. E dividir o conhecimento nunca é demais. E o Gil é um pai de santo maravilhoso, um bruxão, né? Ensina muito a gente. Tenho certeza que aqui tem um monte de alunos e alunas dele que já aprenderam muita coisa com o Gil, com o Marcelo, que é o marido dele. Então, assim, são pessoas incríveis. Os livros do Marcelo são incríveis, né? E é uma honra estar aqui. Gil, a bola está com você. Começa aí, meu querido. Vamos lá. Então, E bora daí lá. depois eu vou no embalo aqui. Perfeito, então. Bora lá, pessoal. Pessoal, então, quando a gente fala de tarô, eu acho que eu tô com essa. Eu acho Então, que é vamos lá. porque você tá sem microfone, não é não? Mas geralmente. Agora foi, tá bem? Tá bom, agora tá bom. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, pessoal. O tarô, né? Muitas pessoas sabem. Eu falo que tarô, assim como runas, assim como astrologia, meio que estourou a bolha dos magos, bruxos, esotéricos de modo geral. Hoje em dia, com a nova era, mais, mas mesmo no passado, né, antes da internet, esses elementos eles eram muito utilizados em filmes, livros e compunham o nosso imaginário coletivo. Então, o tarô ele é uma coisa tão impactante que, com o tempo, vários oráculos começaram a receber o nome de tarô. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um baralho cigano que eu comprei com o título de Tarô Cigano. Comprei esse oráculo com o título de Tarô Cigano. E o que, que isso significa, Gilberto? Significa que ele é um tarô dos ciganos? Não. Só significa que pegaram emprestado o termo tarô para vender mais, tá? Por quê? Porque virou uma é tão qualquer conjunto de cartas com o tempo foi sendo associado à figura de tarô. Eu, por exemplo, quando eu comecei a ler cartas, né, e era uma coisa que eu herdei da pessoa que me ensinou, ele falava assim: "Eu vou ler tarô". E às vezes eu estava lendo baralho cigano e eu assim: "Não, eu vou ler tarô aqui". Porque impregnou muito isso, né? Porque realmente o tarô, ele é uma coisa que entrou no nosso imaginário. Hoje em dia, a gente sabe que existem vários oráculos. Runas, baralho cigano, tarô, é, dado, cleromancia, existem vários oráculos de cartas, I Ching e tantos outros oráculos que a gente tem à nossa disposição. Mas o tarô continua sendo o carro-chefe. Tirando o Brasil, isso é um fenômeno muito interessante, tá? E aí já é até a título de curiosidade para vocês. No Brasil, pela questão das religiões de matriz africana, como o Paulo falou, também sou pai de santo, o baralho cigano se popularizou mais. Eu percebo, né? Claro que eu não tenho um estudo sobre isso, mas a grande maioria dos espiritualistas que eu conheço trabalham com o baralho cigano ou buscam mais conhecimento nessa área. No resto do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, você vai encontrar uma predominância assim gigantesca do tarot. Em filmes, você raramente vai ouvir falar de baralho cigano, mas provavelmente alguns filmes e séries já mostraram o tarô.
Então, no Brasil, pela questão das religiões de matriz africana, o baralho cigano ele ganhou um certo protagonismo e ele até teve algumas cartas com seu sentido alterado. Vocês sabiam disso? Quando a gente vai estudar baralho cigano, nós temos duas correntes principais de estudo, né? Existe a escola brasileira e a escola europeia. Perceba que no Brasil o baralho cigano se tornou algo tão intenso que a gente desenvolveu até uma forma de olhar para as cartas, né? Onde, por exemplo, a carta dos peixes, tradicionalmente ligada ao cristianismo, né? Então, lá desde os primeiros cristãos, que você tinha lá o peixe como um símbolo dos cristãos, no Brasil vai ser associada a Iemanjá. Então, enquanto na escola europeia, por exemplo, o baralho cigano ele é muito ligado, a carta dos peixes, à espiritualidade, né, à família, a Cristo, no Brasil ele é vinculado à prosperidade, à abundância. A cruz, que vai ter a conotação de vitória, mas também vai ter a conotação de sofrimento em outra escola. Então, só para a gente perceber que a interpretação também de um oráculo vai ter muito da cultura no qual aquele oráculo foi imerso, tá? Mas eu não estou aqui para falar de tarô, estou aqui para falar de baralho cigano, aliás, eu estou aqui para falar de tarô, mas eu quis te mostrar que o tarô ele é tão importante que ele empresta o nome dele para outros oráculos poderem se promover também. Mas o tarô, tarô é o quê? A gente não sabe exatamente aonde que o tarô surge. A gente tem registros históricos que vão ali a partir do século XIV, XV na Europa com o tarô. Mas quando a gente vai estudar o tarô, a gente acha tanta informação e tanta coisa contida nessas 22 cartas dos arcanos maiores e as mais de 50 dos menores, que assim, quando a gente começa a mexer, é igual uma casca de cebola. Você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo e acha coisas maiores. Por exemplo, algumas pessoas dizem que o tarô ele teve uma origem lá no Egito. E olha, percebo que isso há mais de 2, 3 mil anos atrás surgiu lá no Egito, onde as escolas iniciáticas egípcias, né? Porque no passado os templos egípcios eles eram escolas iniciáticas de conhecimento esotérico. Então, existe, por exemplo, se você pega um livro de mitologia egípcia, por exemplo, lá, o mito de Ísis, Osíris e Horus, aquele mito que é o que chegou para nós hoje em dia é só a história que era contada para os não iniciados. Para quem estava dentro dos templos, né, eles tinham toda uma filosofia, um conhecimento oculto ali dentro. E esse conhecimento oculto, ele foi conectado. Algumas pessoas, né, associam que esse conhecimento ele foi compactado em 22 cartas ou 22 arcanos. E aí o que, que acontece? Você vai, pega esse conhecimento e mais tarde ele vai chegar para o grande público. Algumas pessoas contam, por exemplo, que até a perseguição que Moisés teria sofrido, né, ao sair do Egito, é porque ele estava levando esse conhecimento para fora do Egito, né, já que Moisés também foi iniciado nos templos egípcios. Outros conectam o tarô à Torá, que a Torá é o livro sagrado, né, para o povo hebreu, para os judeus. Tanto que a palavra tarô seria vinculada à palavra Torá. Porque dentro da Cabala, o que é a Cabala? Cabala é o conjunto místico esotérico judeu. São conhecimentos ali que existem e é a base de muitas vertentes de magia atualmente. Dentro da Cabala, você consegue associar conhecimentos de todas as. Assim como o hermetismo, a Cabala tem a capacidade de se conectar e conversar muito bem com várias vertentes esotéricas. Dentro da Cabala, tem-se a ideia de que palavras com o mesmo número de letras possuem um sentido parecido. Então, tarô e torá teriam o mesmo número, né, de fonemas e automaticamente seriam palavras que se conectam. Então, dentro do tarô, supostamente você teria todo o conhecimento da Torá, ou todo o conhecimento, por exemplo, da civilização egípcia. E esse conhecimento manteve-se restrito sempre a grupos muito limitados. Por quê, Gilberto? Por dois motivos. Primeiro, que no passado o conhecimento ele não era para todo mundo. A gente tinha uma população, por exemplo, na Europa medieval, onde mais de 90% da população era analfabeta
E mais do que isso, então, ao mesmo tempo que era uma dificuldade de acesso ao conhecimento, havia uma questão de controle e poder. Quanto menos pessoas soubessem sobre algo, menos poder aquelas pessoas teriam. Porque saber, em qualquer tempo, era civilização, sempre é sinônimo de poder. Quanto mais você sabe, mais poder você tem. Então, o poder ele era dado a poucos iniciados, né? Então, esse conhecimento foi se mantendo de forma ali oculta, por isso que a gente usa muito expressões como ciência oculta, magia negra, né? E aí o negro é associado ao escuro, ao oculto. É por isso que termos populares, por exemplo, como Grimório, é chamado de livro das sombras, né? Então, tudo tem essa questão do a palavra hermético, fechado, né? Então, tudo trazendo aquela coisa do oculto, né? As artes negras e tudo mais, tudo trazendo aquela coisa de que não era revelado. Isso foi se mantendo durante séculos, milênios, só que chega um momento onde o conhecimento ele meio que explode, né? Ele vem, não adianta. Você pega uma bola, tenta manter ela debaixo da água, uma hora seu braço vai cansar, ela vai vir com tudo para a superfície. E esse é o momento onde o tarô sai dessas salas, né, ocultas, desses grupos, dessas pessoas com poder e se meio que se populariza ali na Europa. Isso vai acontecer na idade já, na decadência da Idade Média, né? E também em algumas cidades, especialmente ali Paris, na Marsella, né? Tanto que o tarô de Marsella é isso, é porque está associado à cidade de Marsella. O tarô de Marsella é esse tradicional que vocês encontram, né? Que inclusive é um tarô que, para quem quer estudar tarô, eu super recomendo, tá? Ele não é, talvez ele não seja tão intuitivo para a leitura. Depois a gente vai mostrar para vocês o de Rider-Waite, que é muito bom para quem quer trabalhar mais a parte de leitura. Mas para a parte de estudo, o tradicional ele é muito importante, né? E aí o que, que acontece? Vai chegando ali, ainda quem tinha dinheiro, porque lembrando que a tipografia ainda não era uma coisa tão popular, livros não existiam, era muito caro você contratar um artista, perdão, para fazer uma, as gravuras eram pintadas à mão, então ainda pertencia só a famílias de elite, a grupos endinheirados, mas pelo menos já era uma coisa que já tinha esse registros. Se você vai a um museu da Europa, você consegue encontrar afrescos de tarôs de 500 anos, 300 anos, 400 anos. Então, mas o conhecimento ele é muito mais antigo do que isso. Essa parte que eu contei para vocês, associando a Torá, associando ao Egito, isso não tem uma comprovação. Tem indícios para nós que mostram essa associação. Há exemplo da carta 2, que é a carta da sacerdotisa, né? Ou a papisa. Vou mostrar aqui na tela para vocês. A carta 2, ela remonta exatamente à figura, né, da deusa egípcia Ísis, tá? Os seus cornos na cabeça. Deixa eu pegar essa daqui, que nesse baralho é melhor para a gente ver. Nós temos vários aspectos pagãos nessa imagem e ela faz uma referência à deusa Ísis, tá? Claro que a ideia de sacerdotisa não cai muito bem durante o período medieval, mas a gente tem essa carta também é conhecida como papisa. Então, gente, essa associação a gente vai encontrar em algumas interpretações, né? Alguns encontros, alguns símbolos alquímicos, algumas referências. Lembrando que tudo que nós temos de tarô hoje em dia, ele é uma interpretação, ele é uma construção que nos foi ensinada. Vários iniciados, vários sábios, vários bruxos, vários magos foram interpretando o tarô e buscando dentro dele algumas respostas. Por quê? O tarô, quando você compra um tarô, vem lá o livreto, não vem? Quando você compra um tarô, um livro de tarô, sempre vem um livro ensinando você a ler tarô. Mas os tarôs não têm esse livro, naturalmente. O tarô são só as cartas, sem uma interpretação, sem uma palavra-chave, sem uma história para a gente ler, nem nada. Ele basicamente são símbolos. E cabe a cada um se conectar em profundidade com esses símbolos. Então, a primeira coisa que eu quero passar prática para vocês que querem aprender tarô.
estudem sobre tarô, leiam sobre tarô, mas peguem as cartas, abra na sua frente e medite sobre elas. Sem se ater a esse ou aquele método, a essa ou aquela técnica. Se conecte com as cartas. Deixe as cartas te ensinarem sobre elas, porque esse é o verdadeiro sentido do tarô. O tarô, ele guarda dentro dele infinitos conhecimentos. E não digo tarô como um todo, eu digo cada carta. Lembra que eu contei para vocês da história do Egito? Existe ainda uma história anterior ao Egito, que aí já entra para nós que somos espiritualistas, eu posso falar isso com mais tranquilidade, né? Por quê? Houve uma civilização antiga chamada Atlântida. Atlântida seria uma civilização altamente evoluída em termos de moral, ética, espiritualidade, ciência, cultura e tudo mais. Porém, essa civilização, em algum momento, por algum motivo que não cabe a esse vídeo agora a gente explanar sobre isso, entrou em decadência. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram todo aquele conhecimento oculto e sistematizaram dentro dos arcanos. Então, cada arcano, você pode escrever um livro sobre ele. Cada carta, você pode escrever um livro sobre ele. Realmente é uma coisa muito profunda. E você não vai aprender, por exemplo, a carta. Vamos pegar aqui a carta. A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna não é só sorte, ou azar, ou mudanças, ou transformações, ou altos e baixos da vida. Também. Essas são palavras-chave associadas. Mas existem tantos outros aspectos ocultos escondidos aqui dentro. Aqui dentro você encontra o caduceu de Hermes. Aqui dentro você encontra, né, a esfinge, trazendo os mistérios da vida. Aqui de um lado você tem um deus de ascensão e um outro de queda. Tem tanta coisa que a gente pode associar aqui à espiritualidade que vai te ensinar sobre a vida. A Roda da Fortuna, ela nos ensina praticamente como é que é a vida da gente, quais são os processos da nossa vida, né? Então é muito importante vocês olharem o tarô, claro, né? Estudando o tarô, praticando com o tarô, mas entendendo que ele é muito profundo, entendendo que é importante você se conectar com ele. Esse exercício é um que eu fiz quando eu comecei a ler cartas há quase 10 anos atrás, onde eu peguei todas as cartas, coloquei e ia meditando sobre elas. Fazia isso em conjunto e fazia individual. Então, por exemplo, todos os dias eu pegava uma carta, eu escolhia uma carta. Então vamos lá. Começando pela carta do mago. Pegava a primeira carta do mago. Aquele dia eu carregava aquela carta comigo e sempre que eu tinha um tempinho livre, eu ia lá. E nessa época eu fazia faculdade, eu trabalhava, então assim, eu não tinha muito tempo. Mas o tempo que eu tinha, eu estava lá. O que, que essa carta quer me dizer? Lia sobre ela e tentava achar naquela carta aquele significado. E ia fazendo isso com todas as cartas. É a melhor forma de você aprender tarot. E aí, mais que isso, os insights que você tem nessas meditações, você vai anotando. Por quê? Porque essa é a forma como esse oráculo vai se comunicar com você. Tem muita gente que me procura, assim, faz algum curso de oráculo nosso aqui. Nós temos vários cursos. Tarô das bruxas, tarô dos guardiões, runas, baralho cigano. Nós temos vários cursos de oráculos aqui. Tem gente que faz todo o curso, mas na hora de ler cartas trava. Aí acha, é porque eu não tenho dom, é porque, não sei. A pessoa fala, não sei, eu não consigo, eu sei o que significa, mas eu não consigo ler. Porque essas pessoas, elas ficam presas a palavras-chave, elas ficam presas a um método específico e elas não se conectam com o baralho. E mais que isso, elas não permitem que o baralho a ensine a jogar. Literalmente, quem te ensina, gente, a fazer magia são as coisas, é a própria vida. Então, se eu quero aprender tarô, quem vai me ensinar a ler cartas? O tarô. Eu posso pegar dos mestres, né, o que eles têm a me oferecer. Isso é muito legal. Eu faço vários cursos, leio muitos livros, estudo pra caramba, mas a prática me ensina. Então é importante vocês entenderem isso, porque essa é a alma do tarô. Eu não estou dizendo isso para vocês que é uma coisa que eu criei. Não, não fui eu que criei. A ideia do tarô é essa. Quando o tarô surgiu, não existia livrinho te ensinando, porque a ideia é que você, enquanto alma iniciada, acessasse aquele conhecimento. Você, enquanto ser divino, acessasse aquele conhecimento. Gilberto, quer dizer que eu posso queimar o livro que vem com ele? Não, pelo amor de Deus.
a gente tem que respeitar e honrar os que vieram antes de nós. Aleister Crowley, o Rider, né, que criou lá o tarot de Rider-Waite, quer ver uma pessoa que acha que interpretou divinamente o tarot também, que eu gosto muito, Papus, incrível a interpretação dele sobre o tarot. Nós temos também o Eliphas Levi, que criou um livro, o Dogma Ritual de Alta Magia, onde cada capítulo do livro associa magia às cartas do tarot. Então você vai passar Blavatsky, você vai passar por isso tudo, mas sem esquecer que você precisa encontrar esse conhecimento. Então, eu acho que o primeiro macete vem desse lugar. A primeira coisa que eu acho importante para vocês é ter essa conexão, meditar sobre as cartas, entender as cartas, estar aberto, por exemplo, a um novo sentido durante o jogo. Tem muita gente que fala assim, Gilberto, como é que você... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu sei que o Paulo já passou, eu vou passar a palavra para ele um pouquinho, passou por isso dezenas de vezes também. Identificaram um câncer num jogo de cartas. Que carta que significa um câncer no útero? Que cartas que significam câncer nos seios? Que carta que significa um câncer na tireoide, como já aconteceu? Que carta que fala de problema de coluna? Que carta que fala, por exemplo, de dor de... Eu tinha uma cliente minha, que ela, quando a gente foi falar da saúde e tal, eu falei com ela sobre crise de enxaqueca. Que carta do tarô que fala de crise de enxaqueca? Não tem. Mas o tarô, ele cobre todas as áreas da vida. Tudo, qualquer coisa pode ser vista no tarô. É uma coisa que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas como é que então eu consegui fazer essas interpretações? Porque eu deixei o tarô se comunicar comigo. Então já aconteceu, por exemplo, de momentos, deixa eu dar um exemplo aqui de uma carta, onde a lua falava do útero para mim e do desequilíbrio hormonal. Já teve momentos para mim, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, onde a carta do carro falava para mim de problema de pressão. Já teve momentos, por exemplo, onde a carta do louco fala que a pessoa está destruindo o corpo físico dela nos excessos de bebida e tudo mais. Ou outros momentos onde o sol falou de problema de vista. Ou outras pessoas, para mim, outros momentos de circulação, através da carta do pendurado. Só que não é que toda vez que a carta do pendurado cai no seu jogo, significa isso. Mas naquele momento, a conexão que eu tinha com o tarô era tão grande que o tarô usou aquele arquétipo simbólico para falar comigo. Mas eu vou deixar o Paulo agora falar alguma coisa, né? Ver se ele concorda, se ele discorda, né? Se ele discorda, eu vou opinar junto com ele. Hoje eu vou discordar que jeito, né? Eu queria adicionar aí nos autores aí, não podemos esquecer da contribuição do Jung, né? Olhando Ah, sim. sempre o inconsciente, né? Eu, por exemplo, eu adoro fazer jogos de tarô para acessar o inconsciente. Eu uso muito como tarô terapêutico. Então, nas consultas de psicanálise, eu vou usando o tarô para acessar aquilo que a pessoa não quer contar, né? E aí, Gil, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela para ver aqui. Vamos lá. Espera aí. Vamos ver aqui. Isso é mania de professor, né? Como eu dou muito treinamento na empresa, aí eu acabei criando isso daqui. Deixa eu pôr vocês para cá. Vamos lá. Espera aí, tá subindo aqui as páginas. Opa. Então, eu vou minimizar aqui. Eu dei o nome aqui na apresentação, né? Desvende os mistérios do tarô Rider-Waite, que foi justamente o que você falou. Por quê, Gil? Porque, é, na minha opinião, né, o tarô Rider-Waite, ele é o mais prático para o iniciante, né? Eu já tinha feito 2 ou 3 cursos de tarô e ficava preso ali naquela roda só dos maiores. E eu particularmente, só consegui destravar a minha leitura de tarô já há vários anos aí com o tarô de Rider-Waite. Então eu tenho um carinho especial por esse tarô.
e gosto de ensinar com ele, tá? É, deixa eu ver se ela passa aqui. Ixi, o que está acontecendo aqui na apresentação? Espera aí. Essas coisas só acontecem com quem faz ao vivo, tá, gente? Se fosse gravado, isso aqui não estaria acontecendo, não. Olha lá. Então, quem foi o Arthur Edward White, né? O White, ele era, como ele era conhecido lá na Europa, ele foi um maçom, grau 33, e ele também foi membro da ordem Golden Dawn, o Amanhecer Dourado, ou Aurora Dourada, né? Que é uma ordem que hoje em dia perdeu um pouco da sua importância política e social, mas ela continua na ativa, inclusive no Brasil. E em colaboração com a Pamela Coleman Smith, foi que eles criaram as ilustrações do tarô Rider-Waite, né? Inclusive, o Gil já falou isso numa aula e eu acho muito importante lembrar que o tarô ficou conhecido como de Rider-Waite, mas ele devia ser chamado de Rider-Waite-Smith, porque sem a colaboração da Pamela, que também fazia parte da Golden Dawn, né, ele não teria sido criado. Mas ela foi omitida de propósito, porque nós estamos falando de algo feito no século XIX, onde a Pamela ela era mulher e negra. E daí vocês já viram que entrou em ação ali toda a questão do patriarcado, do machismo, e não deixou ela ficar tão famosa quanto o White. Peraí, vamos lá. Ô, apresentação, colabora comigo, vai. Aí. Qual que é a estrutura do tarô? Quando a gente fala de tarô, nós estamos falando, como o Gil disse, né, de um jogo próprio, de um sistema próprio. E o tarô, ele tem uma estrutura própria. Vocês vão encontrar, como o Gil já disse também, dezenas, centenas de oráculos e baralhos com o nome de tarô. Mas ele só vai ser tarô se ele tiver essa estrutura aqui, que é o quê? 22 arcanos maiores. O tarô ele tem 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores, 56 menores. E os 56 menores estão subdivididos em 40 cartas numeradas, sendo de 1 a 10 para cada naipe, e 16 cartas da corte, 4 para cada naipe. Vamos lá, apresentaçãozinha. Muda aí, por favor. A gente não está colaborando. O simbolismo das cartas, né? Quando você explora os 22 arcanos maiores, eles sempre vão representar o que a gente chama de jornada do louco, ou seja, a jornada do ser humano aqui na Terra. Essa é a representação dos arcanos maiores. Nos arcanos menores, a gente vai entrar nos detalhes, aqueles desafios do dia a dia. E o simbolismo dele, como o Gil já falou, depois eu vou mostrar nas cartas aqui, é um simbolismo muito grande, porque pequenos detalhes das cartas fazem a diferença. O tarô também, ele é dividido em 4 naipes, né? Que sejam copas, paus, espadas e ouros. E esses naipes, eles têm a representação de todos os elementos, os 4 elementos, ou seja, o naipe de copas representa o elemento água, que representa as emoções humanas. O naipe de paus representa o elemento fogo, que representa a nossa alma. O naipe de espadas representa o elemento ar, que representa a nossa mente. E o naipe de ouros representa o elemento terra, que representa o mundo físico e o nosso corpo físico. E a gente tem algumas cartas específicas, né? Eu selecionei 4 aqui para dar uma pinceladinha no significado dessas cartas, né? Peguei 4 arcanos maiores. Então, primeiro, o mago,
que é um símbolo de poder, de vontade de manifestação. Ou seja, nessa carta nós temos os 4 elementos e ele está trazendo do céu para a terra, ou do cosmos para a terra, o conhecimento. Significa também que ele tem todas as ferramentas para mudar uma situação. Já no significado negativo, o mago pode significar uma pessoa falsa, um ilusionista, um embusteiro, né? Que está usando de manipulação para poder enganar as pessoas. Trouxe também a sacerdotisa, que fala o quê? A intuição, a sabedoria culta, a conexão com o plano espiritual. A roda da fortuna, que vai falar sobre os ciclos de altos e baixos, né? A roda do karma, também conhecida como roda do karma, a aceitação de mudanças e mudanças rápidas. E a torre, que tem um simbolismo, né? Muitas vezes a pessoa associa a torre somente como algo negativo, mas ela está falando ali de uma transformação radical, de uma destruição de tudo que existia antes daquela forma para poder começar a construir algo novo. E quais as diferenças básicas, assim, muito básicas, né? Existem muitas diferenças entre o tarô de White e o tarô de Marsella. No tarô, no caso dos arcanos maiores, quando a gente pega o tarô de White, as cartas elas são mais coloridas, elas têm mais detalhes, né? Existe uma conexão muito grande com o inconsciente. Já no tarô de Marsella, elas são menos coloridas, elas utilizam apenas 4 cores no baralho todo, né? E além de utilizar 4 cores apenas no baralho todo, muitas vezes os detalhes não são tão grandes assim, embora exista um simbolismo muito grande por trás do tarô de Marsella. Nos arcanos menores, na representação do White, assim, é muito completa, muito detalhada, e tem também a questão das cores, né? E no de Marsella, quando a gente fala principalmente das cartas numeradas, não tem, assim, nenhuma dica na carta, por isso que eu digo que o de White é sempre melhor para o iniciante, não tem nenhuma dica na carta da sua representação, do seu simbolismo, né? Você vai apenas aumentando, por exemplo, na carta de espadas, você vai apenas aumentando a quantidade para poder indicar qual carta, qual número de carta é aquela lá. Quando a gente fala das cartas da corte, as diferenças básicas, né? Às vezes existe até uma diferença na orientação para onde o personagem está olhando. E isso também faz a diferença na interpretação das cartas, além, é claro, dos detalhes de edificações, árvores, nuvens, né? A cor do céu, etc. E eu já falei da diferença nas cartas numeradas. Muita gente também fala sobre a diferença de tarô e oráculos. E muitos autores criaram tarôs autorais, como o Gil já disse, né? O tarô das bruxas, o tarô dos orixás, que tem somente 22 arcanos, né? O tarô dos orixás não tem os arcanos menores, tem o tarô dos gatos brancos, tem o tarô dos boêmios, tem o tarô dos Illuminates, o tarô maçônico, tem o tarô do amor. Então, assim, não falta inspiração. Porém, a imensa maioria desses tarôs autorais, né, ou dos tarôs temáticos, é, eles são inspirados no Rider-Waite. E o Rider-Waite ele tem também uma diferença básica que divide autores no mundo inteiro, né? Que é a inversão da numeração das cartas da força e da justiça que foi feita pelo White. E quando você pega o livro autoral, né, que o White escreveu sobre o seu tarô, ele dá uma explicação muito boa. Ele fala assim: eu inverti as cartas por uma questão pessoal minha, de acordo com aquilo que eu acredito, e é assim que vai ser. Então ele não explica. E daí fica um monte de gente se matando, né? Querendo ter razão ali, discutindo sobre o que, por quê, por questões de numerologia, questões maçônicas, questões da Golden Dawn.
E, na verdade, na hora que ele vai explicar, ele fala assim, eu mudei porque eu quis, né, por uma questão pessoal minha, e ninguém tem nada a ver com isso. Quem quiser que aceite, né? E o pessoal criando teorias e teorias aí em cima do porquê dessa mudança. O Paulo. Oi, Gil. E eu vou falar, eu discordo dessa mudança dele. Eu sei Quando eu disso. tô, Eu sei quando eu disso. tô usando o tarô de Rider-Waite, eu realmente, essa parte, assim, eu respeito que o sistema é aquele, então eu não vou trocar a ordem das cartas, porque eu acho que se o oráculo se mostrou daquela forma, né, a Sim. gente vai trabalhar. Mas como bruxo, para mim, depois da carta 7 tem que vir a carta da justiça. Depois do carro, da escolha, do movimento, tem que vir a contrapartida do universo. Então, a Uhum. carta da justiça é eu agir no 7, o universo vem e equilibra no 8. Então, não faz sentido para mim E você essa sabe, mudança. eu desenvolvi uma teoria, Gil, e assim, isso é coisa minha, né? Eu desenvolvi uma teoria que ele colocou a Carta da Justiça como número 11 por causa das duas colunas, né, Boaz e Jaquim, que tinha no Templo de Salomão, onde se fazia a justiça. Sim, Então, pode ser. isso foi a minha interpretação, né? Mas, é como ele, se nem ele quis explicar, né, Gil? Por que que ele mudou? É muito E, pessoal, engraçado isso. vocês que estão assistindo, né, a nossa palestra, só para vocês saberem, a gente está dando essa ênfase no Reader Write, e como a proposta, né, realmente trazer uma praticidade para vocês conhecerem o tarô, ele literalmente é o melhor tarô. É, você põe a tela para mim rapidinho, Põe, peraí. só para mostrar uma coisa? Põe lá. Eu trouxe um exemplo aqui, não é o tarô de Rider-Waite, mas só para vocês verem o quanto um oráculo, quando ele, as cores ajudam bastante. Isso aqui é o tarô dos orixás, a versão da Mônica Bonfilho. As cores ajudam bastante na interpretação de um oráculo. Por quê? Como a leitura oracular ela acontece no nosso subconsciente, cores, de modo geral, são mais despertam memórias ancestrais. São Por exemplo, quando arquetípicas, né? você são. Quando você, por exemplo, por que o vermelho te deixa excitado no sentido sexual e também no sentido de estar em alerta? Porque ele desperta a memória ancestral do sangue. Toda vez que o sangue estava no ambiente, era um sinal de risco, né? Então, o vermelho ele já desperta isso na gente. O tarô tradicional, que é esse mais antigo que a gente tem, existem cores nele, mas são cores mais apagadas, não vibra tanto quanto o tarô de Rider-Waite-Smith. Então, quando... E aí, a Pamela e o Waite, eles fizeram o quê? Eles criaram um oráculo, né, vamos dizer assim, onde você tem, primeiro, os arcanos menores, que eram só símbolos, assim, sem uma profundidade simbólica. Se você não tivesse uma visão simbólica bem desenvolvida, se você não estudasse a numerologia e os naipes, você não ia conseguir interpretar. Então, eles facilitaram a interpretação dos arcanos menores, dando ali um sentido a cada um deles. Então, você pega lá a carta 8 de ouros, 10 de copas, que inclusive 10 de copas é maravilhoso, é minha carta favorita dos arcanos menores. O que acontece? Quando você pega, você consegue ver ali o significado. E eles mudaram a forma da gente ler tarô hoje em dia. Se popularizou muito por eles, porque facilitou muito o trabalho para a gente. E as cartas do Rider-Waite é muito intensa, vermelho, azul e amarelo é muito predominante. Deixa eu mostrar Então, aqui, quando Gil, você ó. Aqui, a do mostra para a Rider gente, White, ó. Essa aqui tem que vou separar aqui, ó. Eu peguei dois valetes aqui, só enquanto você está falando, eu só vou mudar a tela aqui para o pessoal ver, ó, a diferença entre uma e outra, ó. percebam, gente, olha a cor, né, no de weight e no Esse é de tradicional, a Waite diferença. e esse é de Marcélia. Exato, exato. Olha, você vê, então, assim, quando você bate no segundo, né, no de weight aqui, você percebe, você vê com mais clareza. Aqui, ainda, como é uma figura de corte, ainda é mais fácil, mas quando você pega, por exemplo, as demais cartas, você vê o mago, por exemplo, você vê uma diferença grande entre um e outro. Ó, você quer ver uma carta de arcano maior, Gil, enquanto você fala? Aqui, ó. Ó, antes disso,
A Ariana Manzoni, que é uma baita irmã minha aqui, Gil, e taróloga também, e bruxa também, igual nós, tá? Ela escreveu aqui, ó. E também a justiça, como 11, demonstra a divisão dos arcanos maiores, que são 22, entre material e espiritual. Perfeito. Justiça entre a ação e a consequência. Como se a justiça fosse neutra em relação à divisão dos arcanos maiores. Aí, Faz sentido também, faz sentido também. ó, aqui O eremita o eremita. Olha a diferença entre é mais bonito. o de Rider White e o de Marsella, né? E aqui eu tenho ainda, que eu peguei, Gil, para mostrar, pelo que você estava falando, ó, a, olha aqui, na parte das cartas numeradas, né? Aqui, ó. O As, que é o 1, né? Então eu peguei esse daqui, ó. Esse aqui é um 5 de espadas no de Marsella. Tudo isso aqui que vocês estão vendo tem significação aqui, tá? Você pega o livro do Joronsky, detalha pra caramba isso, né? E aqui, ó, o As, ou um de paus, tem toda uma representação nessa carta. As diferenças entre o de Marcella e o de White, né? Pode Então, continuar, Gil, pessoal, você estava falando. né? Então, assim, as cores, né, elas ajudam bastante. Eu, por exemplo, como oraculista, como professor, eu tenho reparado muito isso. Os oráculos que têm essa predominância de cores, símbolos, né, mais destacados, facilitam muito no processo de interpretação, até para quem está começando. Por isso que quem não joga tarô ou tem dificuldade, que eu sei que muitos querem fazer essa palestra para destravar essas dificuldades. Primeira dica que eu, Paulo, aqui a gente dá e a gente concorda em número, gênero e grau. Tarô de Rider-Waite-Smith para quem está começando. E até não é só para quem está começando, não, tá, gente? Para quem quer estudar e praticar é o melhor. Agora, para quem quer estudar, especialmente aquela pessoa que gosta de entender o porquê das coisas, o segundo aí que com certeza eu sugiro que você tenha é o tarô de Marselha, que é o mais antigo, mais tradicional, que é aquele que você vai encontrar. Mas ele é de difícil interpretação para quem está começando aí, tá? E os arcanos menores, para o de Smith é muito melhor. E outra coisa, todos os tarôs que vieram depois desse tarô se baseiam nele. Então, a visão do Ás de Espada que outros oráculos vão ter, vem daí. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva. Paulo, se você quiser voltar para a sua palestra, a parte que Tá. você estava. Eu quero falar também aqui, Gil, né? O seguinte: existem outros tarôs que vão te dar um simbolismo, um conhecimento oculto muito maior, né? Eu destaquei aqui, ó, quero mostrar para vocês, comparar três cartas aqui, tá? Olha só. Então esse aqui é o eremita do tarô de Marsella, ok? Tá aqui. Esse aqui é o eremita do tarô de Rider-Waite. E esse aqui é o eremita do tarô egípcio. Então, quando vocês, aqueles que tiverem uma já um conhecimento mais profundo de tarô, né? Eu recomendo, e a gente deve, se Deus quiser, até o final do ano, lançar o curso, né, do tarô egípcio também, né? Eu recomendo a utilização do tarô egípcio, porque aqui, ó, ele tem o plano superior, o plano médio, o plano inferior, ele tem a correspondência astrológica, tá? E ele tem aqui a letra em hebraico e a numeração dele. E tudo isso tem significado, né? Então você vê em cima, né? Você tem lá a representação do refúgio da sabedoria, né? Introspecção é o significado dessa carta. No plano superior, você tem o fogo de Ra, que é o Deus Sol, que está irradiando energia para todo mundo, né? Na Terra, inclusive ali para o eremita. No plano do meio, a gente vê o próprio eremita caminhando, né? Com o seu bastão, só que notem que ele está caminhando para o lado oposto
das cartas, tanto do de Marsella quanto de Rider-Waite, e isso tem um significado também, né? Depois, embaixo, a gente está vendo ali que tem uma esfera que vai representar a força do homem, né? Do primeiro homem e a força da natureza. E daí nós temos o significado dos números, né? 9, aqui ele está entrando como os 9 meses da gestação, o fruto da gestação. Nós temos o símbolo astrológico ali, está Áries em Marte, né? Ou Marte em Áries, que significa ali um impulso de liberdade, ação, oposição. A letra hebraica é Tet, né? Que significa um teto, refúgio, proteção, né? Aquilo que é impenetrável. E ele também, esse tarô aqui, obrigatoriamente você interpreta ele com carta invertida, se for o caso, tá? Nos outros tarôs, isso é uma opção de quem está jogando. Mas, no geral, né? Aqui ele é quem ilumina o seu mundo interior e irradia luz para os outros, né? O gênio protetor, a capacidade intelectual, um homem que nos guia, né? E no invertido, significa um falso mestre, um falso profeta, alguém autoritário, neurótico, né? Cheio de doenças, decadência, enfim. Então, são significados que também é um tarô, também tem a estrutura de 78 cartas. E muito parecido com esse, né, Gil? Nós temos o tarô de Crowley, né? Que traz também muitos símbolos ali, embora haja uma discussão entre o White e o Crowley, o White dizia que ele tinha atribuído as letras hebraicas no tarô a seu bel prazer, né? Então tinha uma discussão entre os dois ali sobre os significados. E eu trouxe dois aqui também, Gil. Aqui aquele do seu curso, né? Do tarô dos orixás. Trouxe aqui, né, o meu Xangô. E trouxe também é, uma amostra de oráculo. Para quem não viu ainda, né? Tem o oráculo das mensagens das cartas ciganas, né? Aqui. E tem o oráculo dos registros akáshicos. E um outro tipo de tarô, que esse é tarô, tem a mesma estrutura, mas é o tarô dos arcanjos, né? Que é um tarô português, e ele tem o significado embaixo das cartas e a atribuição do seu arcanjo. Por exemplo, aqui a imperatriz, ela sempre mostra uma prosperidade, né? Normalmente ela é retratada grávida, tudo. E aqui está a imagem do arcanjo Gabriel, que, se não me falha a memória das aulas de catecismo, foi quem anunciou a Maria que ela estava grávida de Jesus, né? Exato. É isso. Ô, Paulo, Oi. aproveitei enquanto você estava aí, eu também peguei 3 cartas aqui para pegar um aspecto legal da aula, se você puder projetar para mim. Pessoal, o Paulo ele pegou, mostrou para vocês algumas variantes, né, em 3 tarôs da carta 9, o Eremita. Eu peguei mais 3 aqui, também a carta 9, para mostrar essa variedade que vocês vão encontrar. Esse daqui é o Eremita no tarô das bruxas. Esse daqui é o Eremita numa versão do tarô dos orixás. Esse aqui é o orixá Osai. E esse daqui é o Eremita no tarô dos santos. Esse é Santo Antão. E por que eu quis trazer esse destaque aqui para vocês? Uma coisa muito importante no tarô, na parte oracular, e em qualquer oráculo que vocês forem desenvolver, é o que nós chamamos de arquétipo. E eu sei que para alguns talvez esse assunto já seja batido, porque já está imerso nesse meio há mais tempo, mas não tem como a gente falar de tarô sem falar de arquétipo. O que é arquétipo, Gilberto? Arquétipo vem de 2 palavras gregas, arqueos e tipo, que significa algo como ideia ancestral, ideia original, ideia antiga. É uma imagem que está no nosso inconsciente e é uma. Vou dar um exemplo para você de um arquétipo que não está no tarô, mas que é um arquétipo, só para vocês entenderem inicialmente o que é o conceito de arquétipo. Vamos falar de mãe. Mãe, todo mundo sabe o que é mãe. Independente da sua relação com a mãe, no nosso imaginário, né, na nossa mente, já vem ali a figura da mãe. Se existisse no tarô a carta mãe, e aí você está analisando um relacionamento. Então lá, a Joana veio para falar do relacionamento dela com o Pedro. E aí caiu essa carta que a gente criou aqui agora de mãe.
E aí, o comportamento da Joana para com o Pedro é um comportamento de mãe. Como é que isso se transmite na prática? Ela é super protetora, ela passa a mão na cabeça dele, ela não trata ele como esposo ou namorado, ela trata ele como uma mãe, sempre resolvendo ali os processos dela. Automaticamente ele está no lugar do filho, de imaturidade, de infantilidade, de irresponsabilidade. O amor dela, assim como dentro do arquétipo da mãe, o amor é incondicional. Então, esse exemplo que eu criei aqui, só para mostrar para vocês o que que é um arquétipo. Por quê? Por exemplo, a carta 9 que a gente viu é a carta do eremita. O arquétipo do eremita. O que que é o eremita? É aquela pessoa que vive isolada, que mora no deserto, que mora sozinho, que geralmente tem uma vida muito difícil, porque tem que caçar para comer, tem que buscar água, às vezes quilômetros de distância. É uma pessoa que fica buscando se iluminar e dar um sentido para a própria vida. Então, assim, resumir bem sucintamente. Então, por exemplo, Osai, na cultura iorubá, é um orixá que mora sozinho na floresta. Então, ele é um eremita e lá ele aprendeu os mistérios das ervas. Então, lá ele se espiritualizou. Agora, por exemplo, se eu estou analisando uma relação, independente do oráculo que eu estou utilizando, do tarô que eu estou utilizando, aparece lá, minha vida amorosa, e aí aparece o eremita. Sua vida amorosa é muito triste, você está sozinho, você está infeliz, você está frustrado. A água, de modo geral, ele tem aquele aspecto de sentimento. Como ele mora no deserto, é escasso a água. Então, é escasso os sentimentos daquilo ali. É uma pessoa, o que ela precisa fazer com aquela situação? Aprender. Então, quando você for utilizar o oráculo, o tarô, como forma oracular, você tanto indica uma situação, como em cima daquela situação, você já pode trazer uma orientação. Então, a pessoa, por exemplo, ontem eu atendi uma senhora que ela se queixava disso. Ela estava há muito tempo sozinha, a vida amorosa dela não fluía, independentemente do que ela fizesse. O eremita descrevia bem a situação dela. Então, o que ela pode fazer? Então, o eremita ele descreve a situação, mas ele também mostra o que você precisa fazer para lidar com aquela situação, com aquele momento. Que a vida ela é didática. Isso é uma coisa que a gente, enquanto oraculista, né, enquanto terapeuta, porque o oraculista, quando ele faz disso uma profissão, ou faz disso uma coisa atuante na vida dele, ele é um terapeuta, ele precisa entender o quê? A vida é didática. Só vivemos o que precisamos viver. E só deixaremos de viver uma situação quando não se fizer mais necessária aquela bagagem experiencial. Então, o eremita ele fala de um isolamento, fala, mas ele também fala da busca da iluminação. Então, busca aprender com essa situação. Como é que foi sua última relação? Como é que você lida com a energia do amor no teu dia a dia? Então, isso vale para qualquer arcano que você for encontrar. Então, por exemplo, a carta 4, o imperador, traz para nós a opulência, mas traz para nós o cabeça dura. Traz para nós também aquela pessoa que é avessa a coisas novas. Traz para nós aquela pessoa que é controladora. Então, o imperador é ótimo quando trata de prosperidade, mas geralmente numa relação humana, onde a dinâmica é outra, ele já não é uma carta tão positiva, porque está tendo controle, imposição, talvez, quiçá, um relacionamento abusivo. Então, é muito importante a gente entender o arquétipo, o que está por trás, a mensagem que aquele arquétipo te traz, a lição que aquele arquétipo te traz, e entender também o contexto do jogo. Porque, como eu falei, o imperador no dinheiro é muito bom. Agora, nas relações onde a dinâmica é outra, talvez não seja tão interessante. E aí você pode fazer isso para vários outros processos, tá bom? Ô Gil, você falou dos arquétipos aí, eu quero lembrar de uma carta que ela é muito discriminada, né? A carta do diabo. Você pega a carta do diabo, então é assim, você vai perguntar, você conheceu uma pessoa nova lá, né? Um crush novo. Aí deu match, e daí fala assim, quero saber como que essa pessoa é no sexo. Se saiu o diabo, é uhul! Né? Cambalhota, canguru perneta, tudo que tem direito. Entendeu? Agora, se sai lá, por exemplo, o eremita, já não vai ser tão bom assim, tá? Para dinheiro, dinheiro rápido, a carta do diabo também é maravilhosa. Agora, quando você fala de comportamento humano, a carta do diabo indica vícios, vícios destrutivos, por exemplo, drogas, sexo sem controle, bebidas, né?
Então, é sempre é muito rico o simbolismo do tarô quando a gente vai fazer esse tipo de interpretação. E a gente tem que olhar, se for uma tiragem que ela tem uma posição pré-definida das cartas, nós temos que olhar onde essa carta caiu, qual a pergunta que foi feita, que cartas estão circundando ela, a que vem antes, a que vem depois, para você poder entender o simbolismo das cartas. Não adianta ficar preso num simbolismo engessado, naquele simbolismo curtinho, que, como o Gil disse, vem no livreto que acompanha as cartas, né, Gil? Verdade. E aí, Paulo, você falou uma coisa que eu acho legal. Tem um meme que eu adoro, que é o seguinte: a pessoa pergunta assim pro tarólogo, né? Como é que o fim de semana dele ele ficou quieto em casa? Aí caiu a carta do diabo. Ah, ficou muito quieto. Ah, ficou. Criou, É engraçado, pode falar. não, criou inclusive teia de aranha entre ele e o sofá, né? De tão quieto Assim, que ele ficou. o que que acontece? E aí tocou num ponto muito legal, o arcano 15 do diabo, pelo próprio nome, o diabo, né, assusta bastante. Porque a gente tem que entender que nós temos todo tipo de público que está assistindo a nossa palestra e todo tipo de gente que em algum momento vai entrar em contato com o tarô. E normalmente nós que nascemos aqui no Ocidente, nós que temos essa bagagem judaico-cristã, a cultura nossa, a figura do diabo, ela é uma figura muito negativa. O nome, a imagem, tudo isso é muito negativo. Só que a gente tem que entender o diabo enquanto arquétipo também, né, gente? E aí, entender o contexto, o diabo para a bruxaria, ele tem uma outra visão, o diabo para o ocultismo, ele tem uma outra visão, né? Tem a visão negativa? Tem. Isso é uma coisa muito legal também, porque o tarô, ele está associado a vários conhecimentos. Eu realmente acredito nessa filosofia de que o tarô ele pegou todo o conhecimento de uma civilização e ocultou ali dentro. Por quê? Porque realmente ali dentro você encontra referências bíblicas. Por exemplo, quando a gente pega ali a torre, você tem a referência, por exemplo, à Torre de Babel. Você tem referência ao arquétipo em si da torre. Então, quando você vai olhar para uma. E outra coisa muito legal, o Paulo falou de Jung. Jung ele trata do inconsciente coletivo, ele trata da visão simbólica das coisas, e existem os símbolos particulares, existem os símbolos coletivos, né? De toda a humanidade. Quando você vai jogar tarô, isso também é um ponto legal, ou qualquer outro oráculo, existe, por exemplo, o simbolismo, que é um simbolismo coletivo daquela carta, mas talvez você, na sua vivência, desenvolva um simbolismo distinto. Aquele oráculo, para você, ele vai ter um significado diferente. Por que que pitaco em jogo do outro não é uma coisa boa? Não é uma coisa que eu faço e não é uma coisa que eu recomendo que se faça. Porque, por exemplo, vamos supor, o Paulo jogou as cartas. O Paulo ele tem uma conexão com o tarô dele, ele atribui um dado significado àquele jogo. Ele estava dentro da energia do cliente. Aí ele me manda a foto lá da tiragem que ele fez. Eu não estava dentro daquele campo, daquela vibração, daquela energia, então eu não tenho os insights que um jogo te dá, porque não é só dispor as cartas. Você se conecta com as cartas e com o seu cliente ou com a pessoa que você está jogando cartas. Já não vivi isso. Então, 50% já não vai. E segundo, aquele tarô não é meu. Eu tive uma cliente há muito tempo atrás, por exemplo, dentro do baralho cigano, que ela tinha uma visão muito positiva da carta do urso, que tradicionalmente, para quem joga o baralho cigano, não é uma carta muito legal. Mas para ela, sim. Então, o urso vinha, em dados momentos, positivo para ela. Se eu pegasse essa leitura sem ter essa prévia dela, eu já ia interpretar no caminho oposto. Mas por que que para ela funciona? Por que que quando o urso sai para ela é algo bom e, de modo geral, quando sai para mim não é tão bom? Porque o símbolo individual dela pesou. Então, o diabo, quando você vai interpretar ele na carta 15, ele tem essa abordagem bíblica, judaico-cristã, que é onde o Paulo falou das drogas, da magia negra. Às vezes essa carta também pode falar de magia negra, mas ele também vai falar, por exemplo, de uma pessoa descolada, que não aceita padrões. Ele pode ser um conselho para você. Tem muita gente que às vezes vive uma vida muito certinha, muito regrada, Muito e talvez o imperador, muito imperador. sim, e aí essa carta vem e fala, ó, se joga, se lança. Por exemplo, se a pessoa está apaixonada por alguém,
mas tem medo de se machucar. E às vezes o tarô te dá esse conselho, vai, se joga, vive, entendeu? Vive essa loucura, vive essa situação aí. Então, assim, a gente tem que ter essa visão que o tarô ele trabalha tanto símbolos universais quanto pessoais, e dentro dos símbolos universais ele pode falar também de N coisas ali dentro. Por exemplo, a carta da torre pode falar da Torre de Babel. Quer ver um simbolismo que eu atribuo muito à torre? Os meus alunos acabaram pegando também, mas não é uma coisa que você vai encontrar em muitas literaturas. Eu, muitas vezes, quando a torre aparece num jogo de relacionamento, às vezes pode ser separação, né? Dependendo do jogo. Por exemplo, se cai no templo de Afrodite no meio, mas muitas vezes a torre, para mim, quando eu sinto essa conexão, ela significa falta de entendimento dos dois. Como se os dois não conseguissem conversar, se conectar. Porque lá na Torre de Babel, o castigo de Deus não foi isso? Cada um falar uma língua? Eu transpus esse simbolismo para a relação. Então, às vezes, é aquele momento onde as duas pessoas elas não se conectam, elas não se entendem. Por isso vem o atrito. Porque se a gente conseguisse entender o outro, a gente não brigava. Então, assim, aí ao mesmo tempo tem essa questão. Às vezes, a torre, para mim, ela assume lá a figura da torre da Rapunzel, onde você está preso dentro de uma torre, você está se isolado. Então, muita gente, por exemplo, está com depressão, muita gente está com isolamento, né? Então, a torre traz essa questão. Em outros momentos, a torre é só uma torre que você está construindo pouco a pouco. Então, às vezes, ela fala para mim de um processo de construção. Então, é muito importante você ter uma maleabilidade de interpretação para isso. E eu sempre falo de um tripé, que o Paulo já falou aqui hoje também. A sua intuição, para mim, é muito importante, mas também não adianta só se embasar nela. Segundo, o método que você está utilizando. E terceiro, a combinação. Porque dependendo, por exemplo, se for um jogo, uma carta negativa, né, ou mais negativa, num monte de cartas positivas, atenua aquele negativo até muda. Ou o contrário, uma carta positiva rodeada de cartas negativas pode não ser tão bom como pode ser o oposto daquilo ali. E também, né, Gil, a gente tem que se ater a. Tem uma amiga minha que ela fala assim: quem joga tarô com intuição erra, né? Porque tarô é técnica. E eu discordo dela. Porque muitas vezes a gente cria o simbolismo. Você sabe que você tocou no assunto aí da carta do urso no baralho cigano? Dependendo do contexto, para mim, significa que a pessoa vai ter que fazer muita força para atingir aquele objetivo, né? Que ela vai ter que fazer muita força. E uma outra curiosidade, você sabia que a carta da força no tarô significa que a pessoa está tendo que fazer muita força para dar um comprimido para um gato? Com certeza, porque quem tem gato sabe a Quem dificuldade, tem né? gato sabe o quanto é difícil dar um comprimido pro gato. Você vê que ela Só não tem tá um erro tentando aí, só tem um fechar a erro. boca, ela tá Só abrindo. tem um, só tem um erro, Paulo. Ninguém consegue ficar com aquela expressão tranquila, Não, tentando dar remédio pro gato. Você estressa com ele, você fala, o que que é esse bicho, gente? Aí depois passa. é verdade, é bem isso, né? Mas, ó, pessoal, eu quero compartilhar uma coisa com vocês, vocês não vão achar em lugar nenhum, né? Eu fiz, para quem me conhece, sabe que eu trabalho com registros acásticos já há muitos anos, né? Dou aula de registros acásticos. E registros acásticos a gente abre os registros daquelas coisas que existem, né? E no outro curso que eu dei aqui na escola do Gil de tarô, eu pedi uma canalização para os mestres, né? Sobre a origem verdadeira do tarô. E o que me foi passado foi que na antiga Atlântida, o tarô ele era ensinado para as crianças na escola. Por causa já do sistema educacional avançado deles, ele já era ensinado na escola. E que, como o Gil disse, ali estava sistematizado o conhecimento daquela civilização. Era uma linguagem simbólica que eles passavam, né? Porém, quando o tarô, assim como qualquer outra terapia, foi retirado da Terra por mau uso, né? Entrou a Idade Média, a Idade das Trevas, onde o conhecimento ele era restrito a um grupo muito pequeno de pessoas ali da Igreja Católica, dos religiosos, né? E aí esse conhecimento do tarô ficou escondido.
Porém, quando ele começou a ser revelado novamente, né, que foi o final ali da Idade Média, esse conhecimento do tarô, ele precisou ser adaptado a algumas coisas. Então, por exemplo, não existia papa na época da Atlântida. Ali, com certeza, era algum avatar deles ali, algum sumo sacerdote deles, mas para ser aceito e não ser perseguido num contexto onde você ainda estava saindo de uma era de perseguições, etc., colocaram ali a figura do Papa, né, colocaram a figura da sacerdotisa. Então, algumas figuras foram modificadas, mas a essência do ensinamento continuou a mesma no tarô. E isso veio com a radiestesia, com o registro acástico, com toda e qualquer terapia. Todas essas terapias que estão aqui hoje, elas já existiram, já estiveram à nossa disposição, mas quando fizeram mau uso dela, elas foram retiradas e agora estão sendo devolvidas aos poucos para nós aqui, para nossa utilização, para mudança, é a tão falada transição planetária, né, Gil? Exato, exato. Eu acredito muito nesse movimento, né, da nova era. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é muito nova era. Tem pessoas de vários locais do Brasil e do mundo aqui ao mesmo tempo, cada um na sua casa, né, e dividindo de um mesmo conhecimento, de uma mesma energia, falando de um assunto tão legal como o tarô. Então, eu sempre brinco isso com os meus alunos. Cada aula nossa, há 500 anos atrás, era fogueira, gente. Tipo assim, É, não tinha, não isso tinha, não não tinha tem pra jeito. onde correr não, não tem Era pra onde fogueira. correr. Uma aula nossa, entendeu? Eu já estava morto há muito tempo. Vixe. Mas o que que acontece? Graças a Deus o mundo evolui, então a nova era vem com isso. E o que que é a nova era? Eu costumo dizer o seguinte: para mim, interpretar a nova era, por mais difícil que seja, Crowley, né, Aleister Crowley, ele trouxe muita coisa sobre a nova era. Só que ler Crowley é muito tenso. Por quê? Porque a gente precisa ver de um modo simbólico. Então, Crowley, por exemplo, o que que é a nova era? A nova era não é um lugar onde, de repente, a gente vai para o céu, todo mundo, o planeta vai virar um céu. Não, é um processo de transformação aonde a internet, por exemplo, descreve muito bem como as coisas funcionam na nova era. Informação a todo tempo, conexão entre as pessoas, amplitude de vozes e pensamentos. Né? Então, a nova era ela é expansão. Por que a gente chama isso de era de aquário? Aquário é o elemento do ar, né? Apesar, quando eu comecei a estudar, eu nunca entendi por que aquário tem a ver com ar, porque para mim aquário é de água, né? Mas aquário ele vem trazendo para nós a ideia da expansão, do movimento. Ele é entre as coisas, né? Então ele é aquela conexão. Então, por exemplo, tanto que isso se manifesta em várias vertentes. Tem vertente do budismo que fala, por exemplo, que o próximo Buda não vai ser um Buda, né? Não vai ser uma pessoa, mas um conjunto de pessoas, uma alma Buda, ou seja, várias pessoas se iluminando em conjunto. Então, daqui para frente, as ferramentas vão ser muito amplas. E eu acredito que muito do que já nos foi dado no passado tem retornado, né? Com muita força agora. E o tarô, com certeza, é uma das coisas mais antigas. E o tarô talvez seja uma coisa precursora, porque muitas ferramentas surgem hoje, com essa facilidade da internet e tudo mais. O tarô ele já nos foi revelado há 500 anos. Né? Então, ele talvez ele tenha seja um dos elementos mais antigos que a gente tem, né? Vamos falar assim, uma das ferramentas mais antigas que vem ganhando força agora, mas que eu acho que tem um lugar de destaque. Eu sempre falo, para mim, espiritualista, bruxo, precisa dominar o tarô. Não precisa necessariamente jogar tarô. Porque eu tenho amigos bruxos, por exemplo, que não usam o tarô de modo oracular. Eles usam o tarô como um livro. Eliphas Levi falava, né, que chamava o tarô de o livro de Thoth. Para ele, cada página do tarô é uma página de um livro que nós estudamos. Então, assim, eu conheço bruxos que usam o tarô a nível de conhecimento. E é muito legal quando vocês entendem o tarô em profundidade, que você começa a colocar ele, entender ele. Por exemplo, a carta 1, o mago, o Paulo falou hoje, né? É tanto o sacerdote, aquele que está entre o céu e a terra, aquele que age, que movimenta, o mago, mas também é o charlatão.
também é o ilusionista. E aí, vamos levar isso para a parte prática, que isso é magia. Magia, ela se manifesta sempre em vários planos. Vamos pegar, por exemplo, a síndrome do impostor. Todo mundo, por exemplo, Nossa. um mago, ele representa para nós a sabedoria, o poder. Todo mundo que é sábio e tem poder, dentro de si tem a insegurança do impostor. Se sente um nada. Percebe que o mago se manifesta nessas duas polaridades ao mesmo tempo? Você pega, por exemplo, um advogado, porque uma coisa legal, uma técnica legal que eu dou para vocês, muitas vezes a carta do mago fala de um profissional da área. A pessoa vira para mim e fala assim: Gilberto, eu vou ter que procurar um advogado? Se saiu a carta do mago, você vai ter que procurar um especialista naquela área. Tem uma Pega o ótima para melhor indicar. advogado do país. Ele vai virar para você, ele vai se mostrar incrível, mas dentro dele, em alguns momentos, ele duvida dele. Ele se sente um charlatão. Pega, por exemplo, um Chico Xavier. Certeza absoluta que internamente tinha momentos que ele se sentia um charlatão, se não em alguns momentos, que a gente tem altos e baixos na nossa vida, tá? Não tivesse sido. Não estou dizendo que Chico Xavier é um charlatão, tá, gente? Entenda que muitas vezes o ser humano ele oscila. Então vai saber que um dia ele falou uma coisa, mas ele não tinha tanta certeza assim do que ele falou. Então vocês percebem que o mago é uma sabedoria aplicada na nossa vida. Então, quantas vezes, por exemplo, num dado momento, você se mostra, por exemplo, a gente que é espiritualista, o Paulo deve ter sentido isso em algum momento. Tem momentos que você dá uma vacilada na vida, uma escorregada, aí você se sente um. Não, eu não sou nada do que eu falo que eu sou. Eu aprendi tanto, eu estudei tanto, e ainda estou fazendo isso. Isso Pois é a é. sabedoria do mago, sabe? O magíster e o ilusionista e o charlatão caminham lado a lado. É, sempre o negativo e o positivo, né, Gil? Exato. Que tem E é em isso que eu cada um. quero que os nossos alunos entendam, que o tarô é uma sabedoria. Por exemplo, pega ali a carta dos enamorados, ele é a razão e a emoção, dividido entre a razão e a emoção. Ao mesmo tempo, são as escolhas, as possibilidades. Ao mesmo tempo, é tanta coisa que acontece na nossa vida, e depois, quando você toma uma decisão, você é o carro, sabe? Você tá. Então, assim, o tarô, gente, ele é uma fonte infinita de sabedoria. Exatamente, Gil. E tem um livro que chama, inclusive, 78 Graus de Sabedoria, né? Que tem esse livro que que ele fala sobre cada carta como um grau de sabedoria. É Tem um maravilhoso. livro. Eu vou... Continua aí, Paulo. Eu vou procurar um livro aqui na biblioteca, só para apresentar para os nossos alunos. Eu acho que vai ser bem legal. Tá. E depois, se eu tiver em PDF, eu até mando ele. Aqui, pessoal, Tá. só para dar mais uma continuidade aqui para vocês, eu quero mostrar um tarô temático, né? Esse tarô aqui, eu adoro ele, ganhei de uma aluna minha. É, esse tarô, ele é o tarô dos gatos brancos. Então ele segue o simbolismo do Rider-Waite e todos os personagens são gatos brancos. É lindo demais, né? Sem contar a qualidade desse tarô aqui, porque esse daqui é uma edição italiana, então as cartas assim escorregam na mão, que é uma delícia. Mas é a coisa mais linda esse tarô aqui dos gatos brancos, né? E olha o fundo do deck dele, que coisa linda. Aqui. Para quem ama gato, né? É o que tem. E tem um que chama o tarô dos gatos. Bom, enquanto o Gil procura lá o livro, eu quero mostrar aqui, compartilhar a tela com vocês, tá? Nós estamos caminhando já para o final da nossa apresentação e eu falei para vocês, né? Estava falando a diferença entre o tarô e os oráculos, que existe a criação dos tarôs autorais, né? Como eu mostrei para você aqui, e dos oráculos que a gente acaba encontrando por aí, muitos com o nome de tarô. E os métodos de leitura do tarô, né? Para que serve? Então, ele serve para fazer consulta, para obter alguns insights, algumas questões específicas, adivinhação, que muita gente procura, né? Aí tem aquela pergunta assim: ai, eu saí com aquele boy magia faz 6 meses, transei com ele na primeira noite e ele nunca mais me ligou, ele vai me procurar? Né? Então, daí a gente pega delicadamente
o tarô, né, coloca na caixinha e taca na cabeça do consulente, né, que tá usando o tarô para te perguntar isso, porque, meu, né, tem algumas coisas que são fora de propósito. O Gil falou de um meme, eu lembrei de um meme que tem, assim, uma oraculista, né, uma taróloga, uma roupa bem antiga ali, França, do século XIX ali, iniciozinho do século XX, e a consulente. E daí o pessoal colocou um balãozinho, né, de fala assim em cima dela. Aí a oraculista está falando assim: o tarô está dizendo que o problema no seu casamento é causado por você que é muito chata, né? Aí a consulente fala assim: embaralha essa porra de novo. Então tem muita gente que não aceita os conselhos que o tarô dá. O autoconhecimento. Então, o tarô é um oráculo que você pode usar para você mesmo, para autoconhecimento, para meditação em cada arcano, pegar a representação dele e para se conectar com a espiritualidade, tá? E as considerações que a gente tem que fazer na leitura do tarô, né? A abordagem intuitiva, o contexto pessoal, né? Que foi o que o Gil falou, que a gente não dá palpite e nem pede palpite na leitura de cada um, e uma interpretação mais flexível de acordo com as camadas de significação de cada carta. As aplicações eh, práticas do tarô, né? A conexão espiritual, a tomada de decisões, o bem-estar, né? O autodesenvolvimento. Quem é tarólogo tem o costume de tirar a carta do dia para você saber como que vai ser o seu dia. E se vem alguma coisa que a pessoa vai acontecer, a gente sai uma carta ali não tão boa, né? Uma carta negativa durante aquele dia, né? Então a pessoa ela já pode se preparar espiritualmente, ela já pode se proteger, ela já pode manter a calma. Para quê? Para evitar um conflito maior e até evitar que aquilo aconteça, porque uma das coisas que a gente tem que aprender é que tarô não é sentença, não é determinismo, né? O que o tarô diz para nós. Se as energias continuarem desse jeito, é isso que vai acontecer. Eu sempre faço uma brincadeira do nome tarô com rota, né? E eu remeto isso a uma trilha. Qual a diferença de trilha e de trilho, além de um ser masculino e o outro ser feminino? O trilho é algo rígido. Quando o trem sai dos trilhos, acontece um acidente, descarrilha. Então, o trilho ele é algo rígido, não te dá margem para você manobrar. Já a trilha é algo bem flexível. Por exemplo, você está andando numa mata, tem um tronco de árvore caído no meio do caminho, você pode dar a volta, pode passar por baixo, pode pular, passar por cima. Então, o tarô é isso, ele é uma rota, mas ele é uma trilha para você poder seguir, sempre adaptando as condições, às necessidades e ao contexto que você tem. E o Gil e eu, né, a gente quer fazer um convite para vocês mergulharem conosco no mundo mágico do tarô, tá? Para quê? Para isso, para desvendar mistérios, compreender os símbolos, elevar a espiritualidade, transformar a vida, ter uma nova profissão, uma renda extra, né? Para você se desenvolver como ser humano, fazer o seu conhecimento. E para isso a gente montou aqui é, um curso de formação de tarô, onde eu vou ser o professor principal e o Gil vai ser o professor convidado, né? Ele vai dar algumas aulas para nós durante o curso. E a estrutura desse curso ela está montada assim. Nós vamos estudar arcanos maiores, menores, métodos de leitura e interpretação das cartas. Serão 12 aulas de 3 horas cada uma, ou seja, um certificado com 36 horas de duração. O que vocês vão receber no curso? A apostila completa dos arcanos maiores e menores em PDF, uma apostila com 50 tiragens de tarô, também em PDF, mais um monte de material de apoio. Quem já fez curso comigo sabe que eu inundo o grupo lá com um monte de livro em PDF. Não está incluído o baralho,
né? E nem a toalha. O valor do curso, nós fizemos uma oferta super especial, porque a gente quer que muita gente tenha acesso, né? E a gente quer também que essas pessoas possam usar isso de ponta de lança, ou para iniciar no mundo das terapias integrativas, ou para complementar o conhecimento que já tem. Então, nós fizemos essa oferta. O curso ele vai sair por R$ 480 à vista, Pix ou no cartão de crédito, ou R$ 570 dividido em 3 vezes sem juros de R$ 190 no cartão de crédito ou no boleto bancário, tá? As aulas vão ter 3 horas de duração, como eu já disse. Todas as aulas ficam gravadas e elas são ao vivo, não é aquela coisa de acessar o curso lá, nas plataformas de curso online que você não tem contato com o professor. Nós vamos estar aqui fazendo o curso com vocês, dando o curso com vocês, interagindo com vocês durante a aula, né? E também vamos ter um grupo de WhatsApp exclusivo para que vocês possam interagir com os alunos, com a gente ali. A gente não desfaz grupo de WhatsApp, né? Eu e o Gil, aí a gente tem uma infinidade de grupos lá que dá um baita trabalho para administrar, mas a gente não desfaz os grupos, né? E essa aula de hoje ela vai ficar gravada. Daqui a pouco eu estou subindo para o YouTube e vou colocar o link aqui para vocês colocarem para quem quiser. E eu já criei o grupo do curso, e aqueles que tiverem interesse podem me chamar no privado ou chamar lá dentro do grupo mesmo. Eu vou colocar o link do grupo do curso lá. E a gente vai começar agora no mês de maio, e as aulas vão ser sempre aos sábados de manhã, né? Eu, assim, meditei muito se eu devia dar essas aulas à noite, como eu dei as outras vezes, né? E veio para mim que o melhor horário seria no sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, para a gente poder aproveitar bem. Aí, às vezes, a gente está cansado, chega o final do dia, eu trabalho longe de casa, já aconteceu de perder hora de aula por causa de trânsito, então eu achei melhor a gente fazer isso no sábado de manhã, né? E quem não puder estar ali presente no ao vivo naquele dia, depois vai ter acesso à aula gravada aí, com toda certeza, para todo mundo, tá bom? E eu quero passar agora a palavra para o Gil, né? Tirar aqui o Ó, compartilhamento, passar para o Gil lá. E já vou, da minha parte, eu já vou agradecendo aqui a presença de todo mundo, já vou agradecendo a paciência, né? Essa audiência, porque se não são vocês, não tinha aula, porque daí eu e o Gil, a gente ia ficar contando história um para o outro, né? E eu vou, como eu disse, disponibilizar a gravação aqui e vou colocar depois as informações lá no grupo de WhatsApp que vocês entraram, tá? Gil, é com você agora, querido. ó, perfeito. Primeiro eu vou começar, né, trazendo aqui o livro. Esse livro está em espanhol, então quem já tiver facilidade com o espanhol, chama El Coração de Diablo, que é uma novela muito legal, onde todos os personagens do livro são cartas do tarô, personificadas. Então existe o personagem o Imperador, existe o personagem a Imperatriz, e é uma história muito legal. Eu comprei, ainda não sei se é bom, mas assim, depois eu vou dar o feedback lá no grupo para vocês. Eu comprei um. Lembra da coleção Vagalume? Lá da escola, da infância? Aquela coleção era incrível, né? Eu comprei um que é Assassinatos na Trilha do Tarot, que supostamente pelo que eu vi lá, né, na sinopse, ele tratava justamente de um crime que onde as pistas eram o tarot. Então, Eu assim, li, eu li, eu é li, Gil. bom, Paulo? É bom, eu adorei. Eu já li, eu tenho ele guardado, acho que eu já li umas 3 vezes. É muito Ah, legal. O meu interesse por tarô começou por causa desse livro, lá na minha adolescência. eu comprei na Amazon, vamos ver se o livro é bom. Tô animado, porque eu gosto muito de ler. E eu gosto da coisa do artista, né? Da gente pegar os símbolos ali, que eu acho que os arquétipos do tarô são assim muito ricos, e transformar isso em história. Até uma coisa que eu pretendo fazer no futuro é escrever um livro romanceado também, mais ou menos nessa pegada. Por isso que eu gostei muito da proposta.
Pessoal, o Paulo já falou com vocês, né, do curso que a gente vai estar desenvolvendo agora a partir do mês de maio. O Paulo é o professor principal, porque o especialista em tarô é ele, mas eu vou estar lá com vocês. Inicialmente, eu pensei em 2 aulas que eu já montei aqui na minha cabeça, mas se tiver mais, demanda e o Paulo quiser, a gente pode ir para uma terceira aula, talvez, além de vez em quando eu aparecer lá nas aulas do Paulo também. Especialmente se for sábado de manhã, para mim é mais tranquilo, porque eu Sábado dou de aula à manhã. noite praticamente todos os dias. E Então, eu se for atendo todos os dias. então assim, eu dou aula segunda, terça e quinta. Então, à noite para mim fica complicado de entrar, mas sábado de manhã eu vou fazer uma força para estar algumas vezes com vocês. Eu vou dar uma aula inicialmente, como eu dei no ano passado, que é uma aula trazendo a sabedoria mística do tarô, onde a gente pega cada uma das cartas e traz, assim como eu fiz hoje, muito rapidamente com o mago, por todas elas, e eu quero ensinar uma aula prática de magia com o tarô. Então, por exemplo, você vai fazer ter um ritual de prosperidade, você pode usar algumas cartas, como a carta do Sol. Você vai utilizar realizar desejos, a carta das estrelas. Por exemplo, casamento, 10 de copas. Então a gente vai aprender a fazer magia também nas cartas. É uma das aulas que eu estou pretendendo, né? Ainda nem conversei com o Paulo, Não, mas trazer já está feito. para o curso e a gente vai combinando outras coisas. Paulo é um professor incrível, ele é uma pessoa assim, maravilhosa, muito acessível, uma pessoa humilde, uma pessoa acessível de conversar, tem um domínio daquilo que ele faz, tudo bonitinho ali, vocês viram, né, gente? Apresentação em PowerPoint, tranquilidade no falar. O curso dele é maravilhoso. O Paulo já está indo, esse já vai ser o quarto curso, né, que a Sim, gente faz junto, e a gente ainda pretende fazer mais. E, Paulo, vai. adorei a ideia do tarô egípcio, tá? Não, Nossa, gostei. nós vamos, quero ver até o final do ano já poder dar esse curso já, viu, Gil? Eu adorei a ideia. E aí a gente tem que trazer também, Paulo, o de registro acástico e fazer o nosso curso de terapeuta, tá? Não, Dá, não desiste isso ainda já está não. tudo pronto. Agora, o que a gente precisa, pessoal, quem tiver a fórmula, a gente só precisa criar um clone do Paulo e um do Gilberto, porque o tanto de atividade que a gente tem, então a gente precisa cria um clone do Gil, um meu, a gente fica preparando os cursos depois para a gente dar, porque olha, não é fácil. Eu com maçonaria, com trabalho, família, é, aula, atendimento, curso fora do estado. Olha, é complicado, gente. Não é fácil, não, viu? Algum Puxa. prato cai de vez em quando, né, Gil? Ah, com certeza. Nossa, a Então, saúde mental vai embora. mas depois a Geralmente é gente esse medita cara. nas cartas Geralmente do é esse tarô e passa. E depois a gente é, medita e passa. Então, gente, pessoal, olha, então, quem tiver a oportunidade de fazer o curso, faça. tá O super Paulo acessível, facilitou, né, Gil? tá acessível o preço. O Paulo facilitou através do parcelamento, que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Eu vou estar junto com vocês, professor Paulo. Vai ser um curso muito extensivo. Você vai sair daqui de fato dominando, tá, o tarô. Isso é uma promessa que a gente está te fazendo. Realmente você vai sair dominando o tarô, vai compreender muita coisa. Não é só um cursinho de poucas horas, né? Realmente são mais de 30 horas estudando ali o assunto. Você pode tirar dúvidas no grupo, pode tirar dúvidas ao vivo, vai ter certificado. Além disso, né, eu vou estar sorteando entre os alunos deste curso uma cesta aqui da nossa loja Coisas de Bruxa. Então, vai imagem, vai incenso, eu vou sortear no final, assim que fechar a turma, a gente vai pegar o nomezinho de todos vocês e vai ter um sorteio. O que dá para todo mundo? A gente não tem essa possibilidade ainda, então eu vou dar, por nossa conta aqui da Escola Espiritualidade Livre, um kit de magia, né, que vai livro, vai incenso, vai essências, vai cristais, vai um monte de coisas que a gente precisa, né, para a prática mágica. Então é importante vocês participarem. Além disso, vou estar lá com vocês e vai ser incrível o curso. Eu ganhei no curso de magia, ó. Eu ganhei aqui, ó. O Deus e a Deusa, que o Gil mandou. Não está aparecendo não, Paulo, para a Não? tela. Não, Aqui, porque você está pera, tá pera aí. com... Ah, tá. Pera aí, eu tô pequenininho ali. Coisa que eu não sou pequenininho. Então eu tô pequenininho aí. Pronto, ó. Tá aqui, ó. O Deus e a Deusa eu ganhei no curso de magia, ganhei mais outras coisas aqui, né? Estão aqui no meu altar junto com o resto aqui das minhas imagens, né? E assim, é maravilhoso, sabe? E a gente vai estar indicando para vocês aí questão do tarô, tudo, né? Porque até dentro do tarô de Rider-Waite existe
uma diferença de edições, e eu vi isso no último curso e não foi bacana, né? A diferença de edições aí. Então a gente vai indicar para vocês aí, né? A Ari, Gil, a Ariana Manzoni, ela me escreveu aqui no privado, né? Ela quer dar ela vai criar um código, vai pôr lá no grupo, ela quer dar um desconto de 10% para o pessoal que teve aqui na palestra, né? Na loja dela para adquirir tarôs também, tá? Então ela vai criar um cupom e vai colocar lá. Gratidão, viu, Ari? Por você estar disponibilizando para todo mundo que está aí na turma, tá bom? E o Gil tem lá a loja Coisas de Bruxa, né, Gil? Na verdade é do Marcelo, eu É tô do só dando aqui Marcelo, na né? coisa demais não. Coisas de Bruxa também. Qual que é o site, Gil, da loja? Então, o site a gente ainda está montando. Tem o Instagram, né, que é o Loja Coisas de Bruxa. E por enquanto tem o catálogo no meu WhatsApp também, quem quiser dar uma olhadinha. A gente Você ainda está manda, montando, que é manda no tanta grupo lá, coisa. Gil. Manda no grupo lá, tá bom? Eu vou mandar. Porque está sendo bem, tá sendo uma experiência bem legal. Assim. Eu já tive loja há muito tempo, só que tem pratos, né, Paulo, que a gente não consegue manter, não, porque é muita coisa. Então, eu optei pelos cursos e atendimentos. E aí, o Marcelo resolveu abrir a loja e a gente está montando lá. Está sendo bem legal a experiência de voltar com essa parte de vendas e tal. Mas não vamos perder o foco, não. A ideia aqui hoje é falar de tarô. Então, quem não tiver o tarô, a nossa é a Ari. A Ari. Ari, a Ari vai colocar lá no grupo, ela tem uma loja, vai dar desconto para vocês. Quem quiser aprender, a gente aproveita essa oportunidade, entre em contato com o Paulo, as inscrições vão acontecer através dele, tá? Vocês podem me perguntar também, mas aí eu vou encaminhar sempre para o Paulo, que ele tem a coisa do parcelamento, vocês podem tirar dúvidas, né, do material, tudo direitinho, mas já adianto, vale É isso. muito a pena. E ó, eu vou. Um dos livros que eu vou mandar pro pessoal, Gil, durante o curso é esse aqui, ó, do Claudinei Prieto. Vou mandar em PDF. O Rituais de Magia com o Tarô. Ah, eu comprei. Nossa, muito bom. É Eu tenho bom ele em demais. crédito aqui também. Vou É bom mostrar. demais. Eu tenho ele aqui físico, né? E fora isso, mais um monte de material. Gente, Ah, eu comprei eu também. quero agradecer demais, demais, demais vocês ficaram aqui com a gente, deixaram nossa manhã de sábado mais feliz, mais alegre. É sempre um prazer imenso, não só estar com pessoas conhecidas, com novos amigos e amigas, compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? Quero agradecer demais a presença aí de todo mundo, meus irmãos de maçonaria que estão aqui, né? O Adenil, o Robson, minha cunhada, né? Que o marido dela é meu irmão de maçonaria também, a Nilza, minhas alunas que estão aqui, né? As colegas de curso, a Rosete, que foi minha aluna, a Thelma, as colegas de curso aqui, a Luísa, a Carla, Margarete, tanta gente conhecida, o Zé Roberto Cassai, também meu irmão de maçonaria que está aqui, o Gil, que sempre dá essa oportunidade, é um cara extremamente generoso, sempre dá essa oportunidade para a gente estar aqui conversando, trocando ideias, expondo conhecimento e, por que não, aprendendo com vocês também, tá bom? Gil, um beijo, querido. Beijo pro Marcelo, para todo mundo aí, viu? Abração, Paulo. Gratidão pelo carinho, gratidão pelo ensinamento que o senhor trouxe, que a gente sempre aprende, né? Hoje, você já abriu a palestra com um aprendizado para mim, né? Você falou uma frase que eu gostei muito. Quando a gente tem Um, ensinamento, tem dois aprendizes ali, é, né? Eu achei exatamente. maravilhoso isso aí, sabe? Então, agradecer por todo o ensinamento, agradecer pelo carinho, agradecer pela parceria de sempre, agradecer a você também que assistiu a palestra ao vivo, agradecer a você também que vai assistir essa palestra depois, é muito importante para nós ter vocês aqui, é por isso que a gente está junto aqui, e espero poder ver vocês também no curso do professor Paulo. É isso, pessoal. Um beijo enorme para vocês. Ó, Thelma dizendo, ó, obrigado, estar com Paulo traz paz. A Rosete falando, adorei. O Peterson falando, foi maravilhoso, né? É, a Nilza, gratidão eterna. O Peterson, olha, falou, maravilhoso, estou encantado com vocês, né? A Margarete, gratidão. O Adenil, obrigado, meu irmão. O Robson dando parabéns. É isso, gente. Um beijo enorme para todo mundo aí. Fiquem com Deus e a gente se vê no curso, tá? Tchau, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Gratidão.